pessoal, meu nome é Rafael Silva, a gente dá continuação ao nosso curso de leitura da República de Platão, hoje com o livro 5, e a gente começa retomando isso que tinha ficado em suspenso na nossa última aula, que é justamente o momento em que Sócrates se propõe a apresentar os 5 modelos de governo e as equivalentes 5 formas de alma individuais que existem, quando subitamente ele é interrompido. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que a gente tem que levar o tempo inteiro em conta a mise-en-scène da República. Porque se trata de um diálogo, e na verdade mais do que um diálogo, se trata de uma narrativa feita por Sócrates, retomando, então por meio de uma memória, fatos passados na noite anterior, em que ele interagiu com vários interlocutores num diálogo. Mas essa cena de diálogo, ela tem idas e vindas que fazem com que a argumentação não seja a mais direta possível. Tem retomadas, e na verdade nessa releitura, né, eu acho que talvez seja a terceira, quarta releitura que eu faço da República, eu tenho ficado com a impressão de que Platão, sistematicamente, enquanto autor, introduz um determinado tema e volta a ele pelo menos uma outra vez. Às vezes mais de uma vez. Mas tem uma certa ressonância do duplo com vários temas, tal como eu vou tentar apontar aqui hoje para vocês. Mas fato é que, então, quando Sócrates se propõe a falar desses 5 regimes políticos e suas versões análogas aos 5 tipos de almas, Polemarco chama Dimanto de lado e eles interrompem Sócrates com um pedido esse que será reforçado por Glauco e Trasímaco. E é muito interessante a gente notar a reaparição de Trasímaco a essa altura da narração. Porque vocês se lembram, ele tinha ficado praticamente esquecido lá no final do livro 1, depois de não muito convencido, ter sido refutado por Sócrates, ele fica em silêncio desde então, mas reaparece aqui, inclusive com uma fala, que a gente vai citar logo mais. E o que Adimanto e companhia estão reivindicando que Sócrates faça é explicitar melhor aquilo que ele apresentou quando disse que o que é dos amigos será comum. Aquela ideia de uma comunidade de mulheres e comunidade de filhos no âmbito do regime dos auxiliares, mas sobretudo dos guardas. E ele diz aí, Adimanto, interrompendo Sócrates. Pensamos, respondeu, que te acomodas e nos roubas todo um segmento da discussão, não o menos importante, para que não tenhas que discorrer sobre ele. E pensas que isso nos escapa por dizeres que isto é sem importância, que a respeito de mulheres e de crianças a todos está patente que o que é dos amigos será comum. Então não está correto, Dimanto? Perguntei. Sim, respondeu, mas esta correção, como tudo mais, requer uma discussão para que se vejam os costumes da comunidade, pois muitas espécies seriam possíveis. Então, não nos deixes escapar aquela que tens em mente. Sabes que há muito esperamos, imaginando que provavelmente farás menção do que se relaciona com a procriação dos filhos, como eles os engendrarão, e uma vez nascidos, como os educarão. Enfim, toda essa comunidade de mulheres e de crianças de que falas. Julgamos que no conjunto isto, bem ou mal estabelecido, é algo de muita importância para a vida social. Agora então, quando te voltas para uma outra forma de governo, antes que expliques suficientemente esses assuntos, de nossa parte, está decidido o que ouviste, que não te deixaremos avançar antes que discorra sobre tudo isso, como nas demais questões. Então, uma exigência que os interlocutores fazem de que Sócrates esmiúce com mais detalhes aquilo que ele apresentou por alto. Sócrates lamenta nesse momento que, quando ele acreditava ter chegado ao fim do argumento sobre a justiça, uma nova questão seja apontada, questão essa que suscitará todo um enxame de palavras. E a continuação é muito interessante. Aqui a gente tem uma frase pronunciada por Trasímaco. Lembrem-se, Trasímaco é, de certa forma, a representação da sofística dentro da República, e os argumentos lá que ele apresenta no início do diálogo acerca de uma justiça que é o interesse do mais forte,
precisa ser mantida em mente aqui, eu acho, quando ele reemerge no diálogo, porque é no final desse livro 5, então, digamos, no rumo para onde essa nova parte da argumentação pouco a pouco caminha, que a gente vai encontrar a primeira apresentação, ainda que esquemática, da teoria das ideias. E me parece que a teoria das ideias é a fundamentação derradeira por meio da qual Platão, enquanto autor do diálogo, pretende refutar uma ideia de justiça que seja relativista ao modo sofístico. E aí se introduz essa ideia de um logos sem fim. O logos não vai ter fim tão cedo. E Trasímaco diz: como então? Pensas que estes estão aqui neste momento para fundir ouro, mas não para ouvir discussões? Quase como se fosse um Trasímaco reformado, né? A princípio ele era aquele que cobrava, que queria cobrar de Sócrates para dar uma lição, que reclamava que Sócrates não pagava. Aqui ele basicamente diz: você acha que estamos reunidos para fundir ouro e não para ouvir discussões, né, para aprender por meio de discussões? De fato, um Trasímaco redivivo aqui, impressionante. Sim, respondi, discussões pelo menos moderadas. Mas, ó Sócrates, disse Glauco, a medida para ouvir semelhantes discussões é a vida inteira para aqueles que são sensatos. Olhem aqui uma formulação de filosofia como modo de vida. Uma filosofia que tem a ver com um modo de viver. Ouvir semelhantes discussões exige uma vida inteira para quem é sensato. No entanto, de nossa parte, fica tranquilo. Mas sobre aquelas questões a respeito das quais te indagávamos, de modo nenhum desanimes, explicando como te parece que será uma comunidade de crianças e de mulheres entre os nossos guardas e sobre a educação das crianças quando ainda jovens, no tempo que medeia entre o seu nascimento e a época da instrução, a qual nos parece realmente a mais difícil. Tenta então nos expor de que modo ela deve ser. Mas não é fácil, ó feliz, explicar-vos, disse eu. É que ela traz consigo ainda mais desconfianças que as que explicamos atrás. Na verdade, se dissessem que minhas ideias são possíveis, ninguém acreditaria. E se fossem possíveis ao máximo, mesmo assim ninguém acreditaria que fossem as melhores. Por isso então, ó companheiro, há também de minha parte certa hesitação em tocar nelas, para que o debate não pareça ser uma ilusão, ou uma prece, um mero desígnio, um desejo. E é muito interessante pensar então que Sócrates considera que as propostas dele vão ser muito mal recebidas, entendidas por um lado como impossíveis, por outro, caso vistas como possíveis, como não vantajosas. Então ele entende o tipo de crítica que pode ser feita às ideias que ele vai apresentar nessa chave. Ele realmente é muito hesitante no avançar da argumentação, mas eventualmente ele faz as suas ponderações. O que ele teme é não apenas o ridículo das ideias que vão ser expostas e, digamos, aquilo que essas ideias podem despertar em termos de reação dos interlocutores, mas ele diz que por não ter tanta certeza sobre essas ideias, que são, de certa forma, um pouco ainda titubeantes, ele teme exercer uma influência negativa sobre os amigos. Ele fala isso. Que uma vez que errar sobre tais questões é potencialmente muito danoso, ele gostaria de estar o mais certo possível, certeza essa que àquela altura ele não garante ter. E o que os interlocutores dizem é muito curioso. Vejam que tudo isso me parece apontar, de certa forma, para o que é o fim de Sócrates, sobretudo quando a gente leva em conta argumentos que estavam provavelmente na boca de vários democratas atenienses daquele período, de fins do século V, quando a acusação contra Sócrates se levantava em Atenas. Por exemplo, a possível relação dele com o grupo de Crítias, a relação dele com Alcibíades, todas figuras ali que tiveram uma participação política no mínimo controversa no cenário ateniense
Critias, né, tio de Platão, liderando a tirania dos 30, em 411, antes da Era Comum. Também Alcibíades, mais de uma vez se aliando aos espartanos durante a Guerra do Peloponeso, e, de fato, foi repreendido a Sócrates mais de uma vez o rumo tomado por antigos discípulos dele, né, pessoas que o acompanhavam. E aí é muito interessante que aqui Platão coloque na boca de interlocutores de Sócrates uma absolvição prévia. Vejam que passagem curiosa. Ora, ó Glauco, eu me prosterno diante de Adrastia em virtude do que vou dizer. Acredito então que tornar-se involuntariamente assassino de uma pessoa que seja uma falta menor que enganar alguém a respeito de belas, boas e justas leis. Então vejam, tornar-se involuntariamente assassino de uma pessoa seja uma falta menor que enganar alguém a respeito de belas, boas e justas leis. Então, numa empresa ousada, é melhor correr o risco entre inimigos que entre amigos, de modo que não me encorajas com justeza. Está dizendo que pode falar tranquilamente que ele está entre amigos. E Glauco, tendo rido, disse: Está bem, ó Sócrates, se sofrermos algo de mal em consequência de tua exposição, nós te absolvemos como a quem está livre de um crime, e declaramos que estás puro e que não nos enganas. Mas tendo te tranquilizado, fala. Mas na verdade, disse eu, puro, precisamente, é aquele que já foi absolvido também lá, segundo a lei determina. Mas se aquele que lá está foi absolvido, é provável que eu também aqui esteja. Esse trecho para mim é bastante enigmático. O Eleazar Magalhães, na nota que ele faz, ele alude a uma nota da edição da Belles Lettres, que entende esse lá, ekei, como uma alusão ao Hades. Então aquele que já foi absolvido também no Hades é puro. Mas se aquele que lá no Hades está foi absolvido, é provável que eu também aqui esteja. Tem um jogo entre um aqui, que é, digamos, o aqui do Sócrates interno ao diálogo, né, que ele está tendo lá no dia anterior, mas eu acho que em alguma medida há uma projeção que é da ordem da abertura permitida pelo uso de um deítico, que é um advérbio como aqui e lá, cuja referencialidade depende justamente de onde se encontra, que em certa medida permite transcender essas categorias estritas de onde o diálogo toma parte e abre para o que é a possível participação do leitor e, nesse sentido, do que é alguém que tem a perspectiva já da morte de Sócrates. E aí é possível, tá? Uma alusão aqui ao estatuto de Sócrates pós-mortem, como se uma absolvição no Hades, de certa forma, já estivesse aí em vista, né? Ou algo assim. E aqui vem um trecho fundamental, a famosa primeira onda. Ela ainda não é apresentada enquanto uma primeira onda, ela só será apresentada assim a posteriori, no momento em que vem uma segunda onda. Essa é uma metáfora náutica de que Sócrates se vale para falar dos 3 grandes obstáculos que a argumentação dele no que diz respeito ao trato com auxiliares e guardas vai precisar enfrentar. A primeira no que diz respeito às mulheres, a segunda a comunidade de filhos e de mulheres, e a terceira é justamente a ideia de que o líder dos guardas deve ser o filósofo. Então a ideia de um rei filósofo ou de um filósofo rei. Mas aqui então, essa primeira onda é apresentada como um drama feminino. Literalmente, tá? O termo em grego é drama theleion, né? E aí tem o drama masculino, que ele menciona antes, e o feminino logo na sequência. Vejam um trecho. Por natureza e por educação, como expusemos, segundo a minha opinião, para os homens não há outra correta posse e uso de crianças e de mulheres, senão indo por aquele caminho que precisamente encetamos no início. Ora, tentamos sem dúvida, pelo exercício da argumentação, instituir nossos guerreiros como guardas de rebanho. Sim, prossigamos então,
e atribuamos também a mesma gênese e a mesma criação às mulheres e examinemos se isso nos convém ou não. E aí, por meio da analogia com cães, Sócrates vai defender que tudo o que os machos de uma determinada espécie animal fazem, as fêmeas também fazem. Com a diferença de que, em geral, as fêmeas são as responsáveis por portar a gestação, né, por, de certa forma, tornar possível a geração de novos espécimes, enquanto, por outro lado, os machos tendem a ter mais massa muscular, a serem mais fisicamente fortes. Mas, segundo a argumentação dele, tal como cães são aptos a fazer aquilo que as cadelas também fazem e vice-versa, da mesma forma, homens e mulheres são aptos a trabalhar tanto como auxiliares quanto como guardas, né? Guardas são esses, digamos, mais intelectuais que saem ali da classe dos auxiliares. Então o mesmo vale, né? Essa analogia canina se aplica ao trabalho de guarda da cidade, com o desdobramento de que mulheres devem ser ensinadas o mesmo que homens. Então, Sócrates defende uma igualdade no âmbito das classes a uma mesma forma de educação, de paideia, para homens e mulheres. E explicitamente menciona música, ginástica e arte da guerra. Depois ele vai falar de cavalgadura também, então a prática de cavalgar, ainda que isso contrarie os costumes tradicionais. E ele diz explicitamente, isso vai soar paradoxal, mas se quisermos levar as nossas ideias às últimas consequências, é preciso admitir, sim, que as mulheres tenham acesso à mesma educação que os homens, caso a nossa polis queira ser justa. E aí ele vai se confrontando com as questões que isso pode suscitar. A primeira delas diz respeito à nudez pública do corpo feminino, especialmente do corpo de mulheres mais idosas, que, segundo Sócrates, apesar de poder suscitar o ridículo lá entre os espectadores, é preciso não ter medo desse ridículo, porque outrora a nudez do corpo masculino também despertou ridículo. Ele fala que quando cretenses e lacedemônios introduziram esse costume dos exercícios públicos com os corpos nus, isso foi mal recebido como uma novidade pouco digna, mas à medida em que essa novidade mostrou a sua utilidade, uma vez que a prática dos exercícios físicos sem os obstáculos de vestimentas era muito propiciada, a ginástica se configurou justamente como um exercício do corpo gymnos, do corpo nu. Tá? Então, etimologicamente, gymnastike é a prática do corpo nu. E aí ele entende que a mesma coisa, uma vez introduzida a prática da ginástica entre mulheres, vai ser naturalizada e o ridículo vai passar. E o seu argumento é de que se a natureza, a physis da mulher, for diferente da do homem, ou melhor, se a physis da mulher não for diferente da do homem, suas atividades também não serão, mas se ela for diferente, aí sim as suas atividades terão que ser diversas. E a essa altura, salvo engano, Glauco, que vai dizer para ele que talvez ele esteja caminhando para uma contradição ao abrir a possibilidade de educação para mulheres, porque Glauco está subentendendo que algo na natureza da physis da mulher é diferente da physis do homem. E aí vejam como o passo se desenvolve. Diz aí Sócrates: se alguém caiu numa pequena piscina ou no meio do imenso mar, apesar de tudo, o que deve fazer é nadar. Sem dúvida. Assim também nós devemos nadar e tentar nos libertar da discussão, esperando que algum golfinho nos carregue em seu dorso ou qualquer outra salvação miraculosa. Parece, disse ele. Vejamos então, disse eu, se encontramos a saída por algum lugar. Estamos de acordo, então, que uma natureza diferente deva exercer uma ocupação diferente e que a natureza feminina é diferente da masculina, mas agora afirmamos que naturezas diferentes devem exercer as mesmas funções.
Não é disso que nos acusais? E aí vejam como essa metáfora aquática ela já aparece aí. Né? Se alguém caiu numa pequena piscina ou no meio do imenso mar, o que tem que fazer é nadar. E a acusação é de que Sócrates estaria cometendo uma contradição ao assumir a paideia una para homens e mulheres, apesar da possível diferença de natureza entre homens e mulheres. E aí, por meio da solução dialética, ele vai tentar mostrar que a natureza da mulher não é diferente da natureza do homem no que diz respeito ao ser humano. Então, enquanto aquilo que qualifica ser humano, homens e mulheres têm uma mesma natureza. E o que ele vai defender então é, na verdade, ó Glauco, é nobre a capacidade da arte de contradizer. Por que então? Porque, respondi, nela me parecem cair até muitos que não querem, pensando que não estão contestando, mas discutindo, por serem incapazes de examinar uma questão dividindo-a por espécies, mas firmando-se no nome em si, parecem buscar a contradição do que foi dito, usando da altercação e não da discussão mútua. Sem dúvida, respondeu, muitos são atingidos por essa afecção. Mas isso diz respeito também a nós no atual momento? Sem dúvida. Respondi, nós nos arriscamos mesmo a sem querer nos envolver numa contradição. Como? No que se refere à natureza diferente, firmados no nome, insistimos com muita coragem e em tom de controvérsia que eles não devem partilhar das mesmas ocupações, mas não examinamos de modo algum qual seria a espécie da natureza diferente e a da natureza idêntica, e nem então definimos a que se destinava, quando atribuímos ocupações diferentes para uma natureza diferente e as mesmas ocupações para uma mesma ocupação. Ou seja, se trata de um problema de definição do que eles estão entendendo por physis, e a forma como Sócrates vai dirimir esse problema de compreensão é muito engraçada. Ele vai perguntar assim, no que diz respeito a homens calvos e cabeludos, existe aquele que é mais próprio para fazer sapato? E a resposta cômica, mais óbvia, é não. Há sapateiros calvos e há sapateiros cabeludos. Ou seja, ser calvo ou ser cabeludo não é afim à definição de ser humano. Ou seja, não atinge a natureza humana. E isso diz respeito, então, a características que são essenciais por oposição a características que são meramente acidentais. E o que ele diz é que talvez poderia, hipoteticamente, haver diferenças de natureza entre homens e mulheres. Mas será que essas diferenças são da ordem da essência do que é humano? E no final das contas, essas diferenças impediriam que algum desses grupos praticasse certas atividades? E a resposta é não. Embora a natureza diga respeito à facilidade na prática de certas tarefas, a facilidade para aprendê-las, a capacidade de executá-las com excelência, o que ele identifica quando ele coloca homens e mulheres lado a lado é que, apesar de culturalmente mulheres, por exemplo, serem superiores na arte da tessitura e da cozinha, homens serem superiores provavelmente numa série de atividades, não há nada intrínseco ao homem ou à mulher que torne um impróprio para atividades que sejam da alçada humana. E cumpre lembrar que, no que diz respeito aí ao trato com auxiliares e guardas, há várias atividades físicas que exigem demonstração de valor, como coragem, mas, sobretudo, mentais, porque a característica que distingue os guardas é a sabedoria e, obviamente, a justiça. Então, tudo isso é passível de ser desenvolvido tanto por homens como por mulheres de excelência. E é nesse momento, então, que Sócrates diz, sem sombra de dúvida, sobre a possibilidade de filósofas e guardas, mulheres. Portanto, ó amigo, não há nenhuma ocupação dentre as que administram a cidade própria da mulher, enquanto mulher, ou própria do homem, enquanto homem.
mas as disposições naturais estão distribuídas igualmente entre os dois sexos e de acordo com a natureza. Uma mulher participa de todas as ocupações, tanto quanto um homem, só que em todas uma mulher é mais fraca que o homem. Sem dúvida. Prescreveremos então todas as ocupações para os homens e nenhuma para as mulheres? Mas como isso seria possível? Mas não é possível, penso eu, porque, como diremos, por natureza, há mulheres aptas para a medicina, outras não. Há mulheres com tendência para a música, há outras estranhas a essa arte. Como então não seria assim? Não há mulheres com vocação para a ginástica, outras para a guerra? E não há umas pacíficas e que não amam a ginástica? De minha parte, acredito. E então, não há mulheres filósofas e outras que odeiam o saber? Umas corajosas e outras covardes? Há também isso. Então há também mulheres capazes de guardar a cidade e outras que não o são. Ou não foi uma natureza semelhante que escolhemos também para os nossos guardas machos? Semelhante, sem dúvida. Portanto, a natureza de um homem e de uma mulher é a mesma no que concerne à vigilância da cidade, exceto porque nela é mais fraca e nele mais forte. Mais fraca e mais forte diz respeito aí simplesmente à massa muscular, né? Então a algo da ordem de uma força física. É óbvio que existem muitas mulheres muito mais fortes do que alguns homens, mas o argumento é em termos gerais, né? E é de fato muito impressionante a radicalidade do pensamento que Platão apresenta aqui, quando a gente leva em conta o nível de misoginia da sociedade ateniense, mas da sociedade grega antiga de modo geral, e a gente poderia dizer das antiguidades de modo geral, porque quando a gente pensa em Atenas, há todo um discurso sobre o controle da mulher, a incapacidade física, mas mental da mulher, um controle sobre o que elas podem aprender. Quem tiver interesse em ver um retrato muito direto disso, leia os Econômicos de Xenofonte. Lá é sobre o cuidado com a casa e tem um trecho, mais de um trecho na verdade, sobre a educação de uma jovem esposa, então recentemente casada, e é impressionante a ideia de um controle do tipo de conhecimento a que essas jovens cidadãs atenienses, né, então as filhas de famílias tradicionais atenienses, eram submetidas para justamente não saber de quase nada. Elas eram mantidas na ignorância. E se a gente expande os vários monumentos do centro de Atenas, recorriam a motivos como, por exemplo, o da Guerra das Amazonas. Quem tiver a oportunidade de eventualmente visitar o Museu da Acrópole em Atenas, é impressionante. Tá? São cenas de mulheres sendo atacadas, mortas, subjugadas por homens, numa quantidade assim que é de fato impressionante. E isso está disposto nos lugares centrais da cultura ateniense. A ideia de que mulheres são perigosas, elas precisam ser mantidas sob controle, o mais estrito controle masculino, e o que Sócrates faz aqui enquanto personagem é literalmente defender uma igualdade radical baseado num pressuposto da razão. Então é aquilo que o Jacinto Lins Brandão, na apresentação dele da mesa redonda do evento Lendo a República em 2025, disse ser a radicalidade da filosofia de Platão, que é aí a última raiz de certos pressupostos lógicos. Tá? Então é ir desdobrando, sem muito temor de para onde isso conduz. É óbvio que nós, enquanto leitores, podemos contestar um ponto ou outro, mas não deixa de ser admirável a coragem de perseguir isso até pontos muito incômodos para a sociedade em que Platão, vivia. E aí entra essa questão de natureza. Segundo Sócrates, o nomos, então a lei dessa igualdade entre homens e mulheres, se dá segundo a própria natureza. Catafysin. Isso é formidável, né? Um nomos que se funda na natureza. Homens e mulheres, sendo de mesma natureza, devem ter sim a mesma paideia. E aí eu faço questão de mencionar que há uma alusão muito clara
ao tipo de ensino técnico reservado a trabalhadores como sapateiros, por oposição à paideia antes discutida e reservada aos melhores, isto é, aos auxiliares e guardas. Eu digo isso porque ainda há intérpretes da República que defendem que há a inclusão das três classes na paideia. A meu ver, a discussão na República é muito evidente em dizer que para a classe de auxiliares e guardas, aquela paideia se destinava, a educação, se é que pode ser chamada assim, para a terceira classe de cidadãos, é algo da ordem de um ensino técnico para que eles desempenhem determinadas funções na polis. Mas não é a paideia que foi discutida lá nos livros 2 e 3, ou 3 e 4, né? Também chega a questão da música no livro 4, a ginástica, e sobretudo essa que começa a ser discutida ali nos livros 6 e 7, essa é voltada especificamente apenas para os guardas. E aí é só um desdobramento óbvio do argumento. Então, se as mulheres têm acesso à mesma paideia que homens, mulheres também devem praticar a ginástica, ficando nuas para o exercício físico, ainda que cobertas pelo manto da virtude, da areté. Então elas ficarão nuas, mas isso não quer dizer que vai ter qualquer consequência em termos de despudor. E após essa primeira onda, Sócrates vai então recorrer a essa imagem para dizer que vem uma segunda onda. E aí o conhecimento náutico tradicional previa que depois de uma onda vem uma segunda mais forte e por fim uma terceira mais forte ainda. Então ele recorre a esse conhecimento para usar essa imagem, que obviamente projeta a República numa espécie de odisseia do espírito. É como se Sócrates aqui fosse um odisseu tentando sobreviver às aventuras do Nostos, né? Do retorno. Tá? E aí é sem dúvida Platão, poeta, que brinca com essas imagens para compor de fato uma odisseia do espírito. E Sócrates diz o seguinte: em virtude disso tudo, não poderíamos então dizer que é como se escapássemos de uma onda ao discorrer sobre uma lei a respeito das mulheres, sem termos sido completamente inundados, quando determinamos que é necessário que tanto os nossos guardas quanto as nossas guardas exerçam todas as funções em comum? Aliás, não é o próprio discurso que concorda consigo que está dizendo coisas possíveis e úteis? Certamente, respondeu, escapas de uma onda não pequena. Certamente, acrescentei, dirás que ela não era grande quando vires a que vem depois. Fala então, disse ele, para que eu veja. Esta lei, disse eu, que se segue àquela e às demais anteriores, conforme penso. Qual? Essas mulheres dos guardas serão todas comuns entre todos eles, e nenhuma coabita em particular com nenhum, e por outro lado os filhos serão comuns, e o pai não conhecerá seu próprio filho, nem o filho o pai. Essa questão, disse ele, é mais difícil do que aquela em consequência da desconfiança no que se refere à sua possibilidade e utilidade. E aí é muito interessante como, depois de defender o argumento em que mulheres têm direito à mesma paideia que homens, a perspectiva volta imediatamente a ser estritamente androcêntrica. Não sei se vocês percebem essa nuance no trecho que a gente acabou de ler, mas quando ele diz que mulheres serão comuns aos homens, assim como os filhos serão comuns, a perspectiva é obviamente masculina. Porque se as mulheres têm acesso aos mesmos lugares, à mesma educação, o que deveria se dizer é que homens e mulheres vivem em comunidade. E não é essa ideia de que mulheres são comuns aos homens, né? É só um detalhe aí para dizer que Sócrates, enquanto personagem, é capaz de levar o argumento às últimas consequências, mas ainda assim ele está lidando com uma forma de ver o mundo e com expectativas do público, que é tanto composto pelos seus interlocutores internos ao diálogo, quanto os leitores, então, público de Platão, que ainda tem essa visão androcêntrica de mundo, e é ela que prevalece em vários momentos, digamos, em que uma certa misoginia emerge no diálogo. Mas acerca dessa segunda onda, começa uma discussão sobre a utilidade da proposta, então se ela é útil, e sobre a viabilidade prática dela, ou seja, se ela é viável. E Sócrates propõe fazer como um preguiçoso que se regala com suas próprias fantasias. Essa imagem é genial, né? Sócrates dizendo, estou um pouco com preguiça
de tentar ficar justificando a viabilidade da proposta. Vamos nos concentrar primeiro apenas em defender a utilidade desse desígnio para a cidade e os guardas. Essa ideia de uma comunidade em que vivem homens, mulheres e crianças, ou seja, a dissolução da ideia de família, a dissolução da unidade familiar. Não vou tentar pensar se isso é viável ou não, vamos primeiro pensar se isso é útil para a cidade ou não. O regime das mulheres auxiliares e guardas deverá ser o mesmo que o dos homens, em termos de moradia, alimentação, etc. Vão viver ali uma vida comum, com a consequência de que, por necessidade natural, eles vão sentir desejo sexual uns pelos outros. Então isso é conhecimento prático, né? Homens e mulheres convivendo no mesmo ambiente, é natural que o desejo sexual seja despertado. Aquela ideia, né, de que praticantes de uma determinada profissão acabam se casando com outros praticantes da mesma profissão, às vezes é apresentada como uma espécie de ideia de manutenção de casta, né? Então médicos casando com médicas, e por aí vai, professores acadêmicos com professores acadêmicas e assim por diante, mas na verdade é um conhecimento comum, né? O lugar em que a pessoa passa 8 horas do dia, todos os dias, né? Ou muitos dias da vida, é natural que por ali despertem-se desejos, né? Então Sócrates está falando disso. Os dirigentes da polis precisam se ocupar de controlar essa atividade sexual com base nos princípios de organização política pré-estabelecidos, a fim de promover uniões tão sagradas quanto possível. Aqui é um aspecto bastante radical dessa concepção defendida por Sócrates, o de que então a reprodução das mais diversas classes tenha que ser estritamente regulada pelo Estado. E aí vocês já perceberam um pressuposto de base da República, mas que é compartilhado por vários autores antigos, é essa ideia de que a coletividade prevalece radicalmente sobre qualquer ideia de individualidade. E aí, aqui não tem espaço nenhum para devaneios românticos do tipo X se apaixonou por Y e quer ficar com ele, né? Não. As relações sexuais elas são regradas pelo interesse do Estado e a forma como isso vai ser descrito, inclusive, é bastante assustadora aos olhos de hoje, porque é da ordem de eugenia mesmo. Tá? É controle dos genes, a genealogia mesmo, no âmbito do Estado, inclusive porque Sócrates vai fazer uma analogia com a forma como cruzam cães e pássaros de raça. E a palavra que está aí de raça é justamente nobres. A ideia de nobreza. É o mesmo genaion que está lá na Nobre Mentira. Jovens nobres aparecem em vários momentos do texto também. É o genaios. E aí esse gen aí é de bem nascido mesmo. Tá? É da ordem do nascimento. É um argumento eugênico. Porque com base nessa analogia em como cruzam cães e pássaros de raça, ele vai depois falar sobre cavalos e seres humanos, e ele vai inclusive estabelecer um critério de idade que explicita que entre mulheres é preciso que, estando entre 20 e 40 anos de idade, elas copulem com o fim de gerar filhos, e que no caso de homens, entre 25 e 55 anos de idade, eles copulem com o fim de gerar filhos. Então 20 anos, né, de idade fértil para as mulheres, 30 anos de idade fértil para os homens, sempre no mais estrito controle de natalidade por parte da polis. Eu não vou ficar aqui problematizando isso em termos éticos de uma perspectiva contemporânea, mas é óbvio que é tudo isso muito assustador, né, pensar nesse tipo de controle de natalidade. Mas, mais uma vez, é Sócrates, sem temer, levando certos argumentos à mais estrita radicalidade daquilo que está no horizonte. E aí ele vai falar da importância fundamental de se empregar alguma mentira, volta o tema do pseudos, como estratégia para fazer com que os cidadãos da polis
estejam dispostos a cooperar com esse esquema de controle de natalidade. O trecho aqui é bastante longo, mas eu faço questão de o citar por inteiro. Por um lado, porque ele é muito radical. Por outro, porque ele contraria muito do que são os nossos pressupostos éticos mais básicos. Mas por outro, porque mais uma vez se retoma esse tema do pseudos tão caro ao Sócrates da República para pensar a justiça. E isso é profundamente paradoxal, né? A forma como Sócrates vê como impossível tratar de justiça sem falar de mentira. Abraçando a mentira. Tá? Não é falar de mentira para rechaçá-la. É para encontrar o lugar em que ela tem a sua função na criação de uma certa harmonia social, na criação daquilo que é necessário, apesar de amargo. É como se ela fosse da ordem de um doce que se mistura ao remédio amargo para que aquilo seja possível. E aí vejam como isso é colocado. Os nossos governantes correm o risco de precisar usar com frequência da mentira e da astúcia em proveito dos governados. Ora, dissemos em alguns lugares que, como uma espécie de remédio, todos os recursos desse tipo eram úteis. Então a mentira como fármaco dos governantes. E com toda razão, disse ele. Assim, nos casamentos e na procriação dos filhos, esse com razão parece acontecer não poucas vezes. Como então? É preciso, respondeu, de acordo com o que foi combinado, que os melhores tenham o mais frequentemente possível relações íntimas com as melhores, mas que os indivíduos inferiores façam o contrário, tenham o menos possível relações íntimas com as mulheres inferiores, e que é preciso educar os filhos dos primeiros, mas não os dos segundos. Reitero, paideia para auxiliares e guardas, ensino técnico, quase uma espécie de adestramento para a classe dos artífices. Se o rebanho está destinado a ser o mais possível excelente. E todos esses acontecimentos devem passar despercebidos, exceto aos próprios governantes, se por outro lado o rebanho dos guardas tiver de ser o mais possível isento de sedições. Essa é a preocupação fundamental de Sócrates e eu diria de Platão. Criar uma sociedade harmônica, em que as tensões estão dissolvidas, inexistentes. Muitíssimo justo, disse ele. Portanto, algumas festas e sacrifícios devem ser instituídos por lei, nas quais uniremos as noivas e os noivos, e os nossos poetas devem compor hinos apropriados às bodas que estão sendo celebradas. Vejam o papel dos poetas aí. Os poetas têm uma função quase ideológica, né, de fazer com que esses casamentos sejam propiciados, inclusive como uniões sagradas. Mas a quantidade de casamentos confiaremos aos governantes, para que conservem o mais possível o mesmo número de cidadãos, sem perder de vista guerras, doenças e tudo o que é da mesma semelhança, para que, na medida do possível, nossa cidade não se torne nem grande nem pequena. Está bem, disse ele. Então, alguns sorteios hábeis, penso eu, devem ser feitos, de modo que o homem de classe inferior culpe a sorte como responsável por cada união, mas nunca os governantes. Certamente, disse ele. Dentre os jovens, aos que precisamente forem hábeis na guerra ou em outras ocupações, deverão ser tributadas honras e outras recompensas, e uma liberdade mais ampla de dormir com as mulheres, ao mesmo tempo como um pretexto de que um maior número de crianças sejam geradas por eles. Está correto. Vejam princípios de eugenia, engano populacional e por aí vai. E o argumento se encerra assim. Assim quanto as crianças que sempre vão nascendo, poderes para isso constituídos, formados por homens ou mulheres ou por ambos os sexos, vão se encarregando delas. É que os poderes públicos são comuns a mulheres e homens. Sim, minha opinião é que esses funcionários constituídos, tendo recolhido os filhos dos cidadãos bons, os conduzam para um lugar reservado, sob a responsabilidade de governantas que morem afastado em alguma parte da cidade. E que os filhos de cidadãos inferiores, ou alguma criança que tiver nascido de outros pais com defeito físico, sejam mantidos, como convém, em lugar secreto e invisível. Terrível isso. Se é verdade, disse ele, que a raça dos guardas deva ser pura. Então esses funcionários cuidarão também de sua alimentação,
conduzindo as mães ao lugar reservado, quando estiverem túrgidas de leite, maquinando todos os meios para que nenhuma reconheça seu próprio filho, e providenciando outras que tenham leite, se elas próprias não o tiverem com suficiência, e cuidarão de que as próprias mães os amamentem durante o tempo suficiente, mas confiarão sua vigilância e os demais encargos a nutrizes e governantas. Tens em mente, disse ele, que para as mulheres dos guardas haja muita facilidade na procriação de filhos. É até difícil fazer uma análise racional dessa passagem, porque ela de fato vai para lugares muito complexos. Óbvio que vem à mente assim, estratégias de cultivo social que foram uma prática efetiva no período do nazismo na Alemanha. O Karl Popper, na crítica que ele faz a Platão como o autor de um plano proto-nazista, obviamente vai explorar muito passagens como essa. Há aí uma evocação que faz lembrar, inclusive, de Brave New World, né? Admirável Mundo Novo, aquela distopia do Aldous Huxley, com a divisão em classes, a previsão de quem transa com quem é que pode copular, todo um cuidado ali com como os fetos são gerados em laboratório, por aí vai. Mas, apesar de todos esses problemas enormes que a radicalidade do argumento de Sócrates provoca, a gente é obrigado a reconhecer que a ideia de uma creche pública acessível a todos é interessante. É óbvio que aquela filtragem que é feita ali, né, e aí levar alguns, né, desses indesejáveis para um lugar secreto é muito estranho, porque parece ser da ordem de fato. Não está dito, tá, de uma aniquilação, mas de uma subjugação. O destino conferido a pessoas que nasçam com deficiências físicas, a gente sabe, na antiguidade, a depender do contexto, era de fato a morte. Isso a gente tem relatos sobre como, por exemplo, a sociedade espartana lidava com isso, mas nunca era exatamente algo da ordem de uma inclusão. E não parece ser o caso aqui também, né? Embora ali os filhos dessas classes inferiores, por inferiores eu estou simplesmente replicando o vocabulário de Sócrates, que são os artífices, parece ser o mesmo. Então, para onde vão também esses que nasçam com deficiências físicas? E é óbvio, né? Essas pessoas não vão ser eliminadas porque a polis precisa também da classe dos artífices. Mas o que está muito evidentemente dito é que o caminho dos filhos dessas classes de auxiliares e guardas é um, e o caminho dos filhos dos artífices é outro. Então, a meu ver, é muito evidente isso aqui em todo o livro 5. É lamentável, é claro, né, enquanto leitor que gosta da República, que acha que é um texto muito bem escrito, que articula a questão de vida e obra, projeção de si por meio da escrita, reflexão do pensamento, justiça e política, então o âmbito público e o âmbito privado, tudo isso, óbvio, né, merece ser vivamente louvado, mas apesar disso, enquanto leitores, a gente tem que saber reconhecer os limites. E a meu ver, dobrar o texto para dizer o que ele não está dizendo é ser um mau leitor. A gente pode se apropriar da República para propor a partir daí outras coisas. Mas o que a República diz muito claramente é educações distintas. Talvez a palavra educação nem seja a correta, né? Porque a paideia se reserva a uns e uma espécie de adestramento para outros. Tá? Mas essa segunda onda nem é especialmente sobre isso. É sobre essa ideia de uma comunidade em que homens e mulheres vivem em prol do bem comum e aí os filhos são também compartilhados. O sexo recreativo ele é liberado após a idade própria à concepção, então depois ali dos 40 anos da mulher e depois dos 55 anos do homem, dentro da mesma faixa etária.
Então, homens que tenham lá por volta de 55 anos, eles podem se relacionar com mulheres de 40 anos. Homens que tenham 65 anos podem se relacionar com mulheres de 50 anos. Tá? Mas nem homens nem mulheres podem se relacionar com aqueles de uma geração anterior, nem de uma geração posterior. E essa proibição, obviamente, é o tabu do... é visando não infringir o tabu do incesto, né? De filhos com mães ou de filhas com pais, mas manter ali um controle estrito desse tabu para que ele não seja involuntariamente infringido. E o que se visa por meio desses expedientes é criar uma comunidade de filhos e netos em que basicamente toda a polis vai ser uma grande família. Dissolve-se a unidade familiar mais estrita e cria-se uma unidade familiar projetada no âmbito político. E o interlocutor pergunta para Sócrates: como reconhecerão eles entre si pais, filhas e aqueles parentes de que acabaste de falar? De nenhum modo, disse eu. Mas a partir daquele dia em que qualquer um deles tenha se tornado esposo de uma mulher, então os filhos que nascerem depois desse dia, no 10º ou no 7º mês, a todos esses ele chamará os machos filhos e as fêmeas filhas. E essas crianças o chamarão pai, e assim, então, os filhos deles serão seus netos, e estes, por sua vez, os chamarão avô e avó e tratarão como irmãs e irmãos aqueles que nasceram naquele tempo em que seus pais e suas mães os geraram, de modo que, como dizíamos então há pouco, eles não terão relações sexuais entre si. No entanto, a lei consentirá que irmãos e irmãs coabitem, se por um sorteio houver essa coincidência e se além disso a Pítia o ordenar. Por coabitem aqui entendem transam, tá? Então, embora a República de Platão tente deliberadamente evitar o sexo entre pais e filhos, né, entre mães e filhos, é aberta a possibilidade do sexo entre irmãos, porque pertencentes a uma mesma geração, simplesmente não haveria como rastrear aqueles que, porventura, compartilhassem um mesmo pai, uma mesma mãe e viessem a ter relações sexuais entre si. Tá? Então, ele até alude ali, se a Pítia ordenar, é um pouco projetando assim, na divindade a responsabilidade por esse tipo de casualidade, que obviamente rompe também um tabu muito tradicional, não só dos gregos, mas das sociedades humanas em geral, mas que está aberto aí em termos de permissão por Sócrates. Tá? Parece que o argumento exige isso dele. Uma vez que haverá essa comunidade, vai ser impossível manter um controle de quem é irmão de quem. Tudo isso visando uma polis ideal, como uma polis unificada. Estabelece-se então que o bem para a polis é o que a mantém una, enquanto o mal é o que a divide e fraciona. Deve haver uma unidade de sentimento, seja no prazer ou na dor, entre todos os cidadãos que compõem essa polis. E segundo o entendimento de Sócrates, a propriedade privada é origem de uma individualização que fragmenta o corpo social. Ele entende que a partir do momento em que alguém diz isso é meu, essa pessoa, de certa forma, já começa a se preocupar mais consigo mesma do que com os outros, começa a pensar mais no seu bem em detrimento dos outros. E a analogia que ele faz para pensar no que deve ser a unidade desse corpo social é justamente com o corpo humano. Ele diz que quando um dedo se fere, a dor atinge todo o corpo. Da mesma forma, todo o corpo social deve sofrer quando um de seus indivíduos sofre. E esse é um argumento muito poderoso para a gente colocar em perspectiva o nível de anestesia em que a nossa sociedade contemporânea chegou. Porque a gente muitas vezes passa literalmente por famílias passando fome na calçada, né, nas ruas, nas estradas. E às vezes até se condói, mas não se condói muito. E de fato não chega a sentir a dor que é
ter, então, um irmão de Polis vivendo naquelas condições. Ou seja, sobrevivendo mal e mal. Isso para nem dizer do potencial enorme que várias dessas pessoas certamente têm e que é desperdiçado porque elas não têm condições mínimas de vida, isso é, habitação, moradia, vestuário e assim por diante. Então esse é um argumento poderoso aí para a gente repensar políticas públicas, né, de inclusão dessas pessoas no que são direitos mais básicos para que justamente elas possam, talvez, se inserir num regime de paideia. Né? Então, tendo acesso à comida, tendo acesso à moradia, tendo acesso a condições básicas de dignidade, para que eventualmente seus filhos possam se educar, elas possam se educar, desempenhar funções importantes na sociedade. E eu acho que o governo brasileiro tem cometido, tem feito uma série de acertos, né, nesse sentido, com políticas públicas inclusivas. E precisa melhorar cada vez mais nesse sentido. Segundo Sócrates, essa ideia de uma unidade do corpo social tem reflexo no próprio vocabulário das posições públicas desempenhadas na polis, que eles estão ali concebendo por meio do logos. Os governantes aí são chamados de salvadores e auxiliares, entendendo-se entre si como companheiros de guarda. Então é todo um vocabulário da prestação de serviço em partilha. Enquanto isso, o povo é composto por tributários e nutridores. São aqueles que provêm materialmente o resto da sociedade. Há, portanto, a projeção da unidade familiar no plano político, com a partilha de bens e males entre todos de forma concorde. E aí Sócrates é muito explícito em defender as benesses de um regime comunista por oposição a qualquer forma de regime em que a propriedade privada seja a base da existência do indivíduo. Ele diz, então é precisamente isso que pergunto. As sugestões feitas atrás e as que se fazem agora não os aperfeiçoam ainda mais como verdadeiros guardas, mas um chamando meu uma coisa, outro outra, um arrastando para a própria casa aquilo que possa adquirir sem a ajuda dos outros, outro para outra casa que é de sua propriedade, e tendo uma mulher e filhos diferentes, que por serem particulares, despertam prazeres e dores particulares em cada um. Pelo contrário, com um pensamento único a respeito do que é interesse comum e visando todos ao mesmo fim, na medida do possível, eles não experimentaram a mesma sensação de dor e de prazer. Então é importante reiterar, Sócrates, enquanto personagem de Platão, e aí, sobretudo Platão, tem em vista a criação de uma harmonia social, sem posses, sem filhos, sem parentes conhecidos, porque eles são todos compartilhados, prevê-se uma grande harmonia social, com os poucos processos e diferentes podendo ser resolvidos rapidamente. Não vai haver necessidade de um sistema de justiça inchado, não vai haver necessidade de um controle estrito de como as pessoas se relacionam entre si. Haverá o respeito dos idosos, porque isso vai ser, por assim dizer, impresso na própria organização dessa sociedade. O arranjo público, que prevê que as pessoas, sobretudo auxiliares e guardas, tenham ali as suas necessidades atendidas, vai permitir que essas pessoas não precisem se preocupar com picuinhas da vida privada. Então, com a educação dos filhos, com os meios de sustento da família, com dívidas, gestão doméstica, tudo isso é do âmbito do Estado e eles vão ter o que comer, onde dormir, com o que se vestir, como se ocupar. Os filhos vão ter, por assim dizer, uma espécie de creche pública, vão ser educados numa paideia pública. E aqui a gente está projetando, de fato, uma comunidade que tem algo do que são esses agrupamentos comunitários, por exemplo, que a gente testemunha na Idade Média com os monastérios,
ainda que lá os monastérios têm ainda essa questão mais estrita do controle da sexualidade, né? Mas a partilha dos bens, a ideia de dissolução da unidade familiar, a inexistência, né, dessa posse, tudo isso, um cuidado público comum, tudo isso faz parte de um modo de vida que está no horizonte aqui desse Sócrates da República. Tá? E ele defende que o status dos guardas dessa polis será superior ao dos vencedores olímpicos, e isso abre aí uma brecha para que ele volte àquela discussão sobre o grau de felicidade dos guardas. E a comparação é de fato com os mais felizes dos gregos antigos, que são os vencedores dos Jogos Olímpicos, os mais elevados dos jogos de disputa atlética entre os gregos da antiguidade. E ele diz então, se o guarda tentar ser feliz a tal ponto que não mais seja guarda, e se não lhe bastar uma vida moderada e segura, que como dissemos é a melhor, mas se pelo contrário uma opinião tola e infantil a respeito da felicidade, insinuando-se nele o estimular em virtude do poder a apoderar-se de tudo o que administrar na cidade, reconhecerá que Hesíodo era realmente sábio quando dizia que, de qualquer modo, a metade é maior que o todo. Se ele se servir de mim como conselheiro, permanecerá firme nesse gênero de vida. Então concordas, perguntei, com a comunidade entre as mulheres e os homens, tal como por nós está exposta, no que concerne a educação, às crianças e a manutenção da vigilância sobre outros cidadãos, quer permaneçam eles na cidade, quer partam para a guerra, quer devam vigiar ou caçar na companhia dos homens, como acontece com as cadelas em companhia dos cães, e que elas participem de tudo em todos os lugares na medida do possível, e que assim agindo, elas estão fazendo o que há de mais belo, e isto sem contrariar a natureza do sexo feminino com relação ao masculino, pela qual os dois se ajustam naturalmente um com o outro. Temos aqui um grande compêndio da argumentação do livro 5 até esse momento. Está conglomerada ali a visão de Sócrates sobre a igualdade entre homens e mulheres e a comunidade de homens, mulheres e crianças no âmbito da polis, e o interlocutor está inteiramente de acordo com essas deliberações, no sentido de que elas são as mais úteis para a cidade, e aí vem uma série de apontamentos rápidos sobre as consequências práticas desse tipo de ideia, no que diz respeito especificamente à prática da guerra. E aí eles vão falar sobre homens e mulheres na guerra. Segundo eles, a prática da guerra deve ser compartilhada por todos, inclusive levando os filhos mais jovens da classe dos auxiliares e futuros guardas. A presença dos entes queridos, afinal de contas, garante maior denodo nas disputas bélicas. As crianças devem habituar-se à guerra desde muito cedo, mas sem serem expostas ao risco de vida, uma vez que serão munidas de cavalos velozes que elas saberão montar bem, para caso precisem fugir sem correrem risco. Soldados que demonstrem covardia devem ser rebaixados de classe, então serem rebaixados da classe de auxiliares para a classe de artífices, enquanto os que se entregarem ao inimigo com vida devem ser abandonados. Então não tem a previsão de se render com vida. Se a pessoa está em guerra, ela precisa lutar até a morte. Ou vence ou morre. A alternativa de se render não existe dentro dessa polis. Os combatentes que se destacarem devem ser coroados e honrados, inclusive com prerrogativas eróticas, como já tinha dito antes, né? Guerreiros que se destaquem têm direito de transar mais. A mesma coisa vale para mulheres, né? Mulheres corajosas têm direito a mais práticas sexuais. A ideia é, obviamente, uma ideia eugênica, tá? De fazer com que pessoas corajosas, com tipo físico mais próprio para combate, reproduzam essas mesmas características. E aí o exemplo de Ájax, louvado por Homero na Ilíada, enquanto recebe um filé de boi por ter se destacado na batalha, é citado por Sócrates como modelo de como devem ser louvados os jovens guerreiros nos sacrifícios e banquetes da polis.
tendo vantagens, aí, digamos, aqui vantagens da mesa, na alusão a Homero, mas vantagens na cama também. Há, nesse mesmo trecho, uma alusão positiva a Hesíodo, em Trabalhos e Dias, quando o narrador afirma que os homens da raça de ouro, após a morte, se tornam puros espíritos que habitam a terra, virtuosos, capazes de afastar o mal como protetores. Então, eu estou destacando essas referências positivas porque, em alguns momentos, Sócrates volta a citar os poetas que ele já havia censurado lá nos livros 2 e 3, mas passagens positivas. Isso é interessante porque é como se ele, pouco a pouco, fosse delineando o que seria ali um repertório mínimo de poesia, a partir do qual seria possível pensar num repertório básico para a paideia desses auxiliares e guardas. E há a previsão de honras fúnebres para os homens bons e virtuosos após a morte. Essa é, por assim dizer, isso é um coroar, né, de uma vida bem vivida, em prol da comunidade, em prol da justiça, a ideia de que a memória dessas pessoas se perpetue após a morte. Então é como se ele pegasse assim o que é uma vida bem avaliada, né, bem vivida, da perspectiva dos contemporâneos, e tentasse extrair dali o que tem de melhor para manter como o horizonte que ainda vai existir nessa polis depurada. E é muito interessante, em termos antropológicos, o que se prevê aí como conduta contra o inimigo nessas guerras. Helenos não devem ser escravizados, em deferência a seu grau de parentesco, tendo ainda isso a vantagem suplementar de se diminuir o risco de que a escravização venha a ser imposta contra os cidadãos da própria polis. O que subentendidamente está dito aí é que, na prática histórica, helenos escravizam helenos sim. Mas essa polis vai tentar corrigir essa prática. Proíbe-se a devastação e os incêndios contra terras gregas. Depreende-se daí que é comum a prática de incendiar o campo de adversários gregos, como aconteceu com frequência durante a Guerra do Peloponeso, sobretudo por parte de Esparta contra Atenas. E Sócrates, a essa altura, critica a dimensão fratricida da violência de povos helênicos entre si, com o subentendido de que os povos bárbaros serão as vítimas potenciais da escravização, por serem aqueles com quem as guerras propriamente ditas serão travadas. Porque eles dizem que disputas contra os gregos não devem ser chamadas de guerras. Eles devem ter um outro nome, né? Algo da ordem de uma disputa, um entrevero, mas não guerra. Guerra se faz com os outros. E aí, sempre bom lembrar, os bárbaros são esses que, da perspectiva dos gregos, quando falam, soam como se dissessem ba, 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 ba. Então são aqueles que não falam grego. É uma concepção profundamente etnocêntrica e eles tinham muita consciência na divisão de quem era grego e quem não era. Obviamente tem a questão linguística, mas tem uma questão que é de parentesco de sangue, sim, e tem uma questão relativa à partilha de referenciais religiosos, mas também culturais, como a prática dos jogos e por aí vai. Outras proibições que Sócrates explicita dizem respeito à expoliação dos cadáveres dos adversários após o combate. Apenas armas podem ser tomadas dos adversários caídos em combate. Vão ser permitidos os enterros aos cadáveres dos adversários. Então, essa prática de deixar o cadáver dos adversários apodrecendo vai ser banida como pouco civilizada. E Sócrates introduz aí várias reflexões pungentes sobre a dimensão autodestrutiva de toda stasis, então de todo levante civil, toda guerra civil, toda guerra fratricida, com alusões inclusive ao papel maternal da terra-pátria, e o que está no horizonte é justamente aquela imagem do nobre Pseudos, a ideia de uma partilha da
a terra como mãe compartilhada, né, como mãe aí, desses que vivem na polis, mas dos helenos de modo geral. E aí a ideia de que combater contra outros helenos seria da ordem de um fratricídio. E a essa altura, Sócrates projeta, de novo, aquela analogia que está na base da argumentação da República entre polis e psique. E aí eu trago esse trecho porque aqui fica muito explícito algo que vai ser demonstrado com toda clareza no final do livro 9 da República, que é, por trás de todas essas reflexões de ordem política, há uma preocupação ética. Por mais que se reflita sobre organização da polis, essa organização da polis é pensada tendo em vista a definição da justiça do indivíduo, então, da alma do indivíduo, e, portanto, em não sendo praticável o que eles estão dizendo acerca da polis, continua sendo praticável da perspectiva do indivíduo. Como é praticável, no caso a caso, teria que ser esmiuçado com muito vagar e com muito cuidado, né? O que quer dizer a comunidade, a igualdade entre homens e mulheres no âmbito da polis, no âmbito da alma do indivíduo? O que quer dizer a comunidade de homens, mulheres e crianças no âmbito do indivíduo, da justiça, né? da alma do indivíduo? O que quer dizer aí esse incentivo a que os mais corajosos possam copular mais? O que quer dizer a exclusividade da paideia apenas para os filhos da classe dos auxiliares e guardas? Enfim, são questões, mas vejam esse trecho, que a meu ver é muito importante para a gente não perder de vista a dimensão ética, mesmo por trás dos argumentos políticos. Dizem eles: então, primeiro, disse eu, é preciso que relembremos isso, que foi tentando descobrir como é a justiça e a injustiça que chegamos aqui. É preciso. Mas o que significa isso? Perguntou. Nada. Mas se descobrirmos como é a justiça, julgaremos conveniente que também o homem justo em nada deva diferir dessa justiça, mas que em tudo seja tal qual a justiça é, ou ficaremos satisfeitos se estiver o mais possível aproximado dela, e dela participe no grau mais elevado em comparação com os outros. Desse modo, respondeu, ficaremos satisfeitos. Essa passagem é muito importante, né? A questão do se aproximar o mais possível a fim de participar no grau mais elevado em comparação com os outros. Há um certo realismo aqui. O que interessa é, da perspectiva de uma prática pessoal, se mostrar o mais justo possível, se tornar o mais justo possível, em vista desse modelo. Então era visando a um modelo, disse eu, que tentávamos descobrir como era a justiça em si e o homem perfeitamente justo, caso ele existisse, e como seria possível existir, e por outro lado, a injustiça e o homem perfeitamente injusto, para que com os olhos fixos neles, como nos aparecessem no que concerne à felicidade e ao seu contrário, fôssemos forçados a concordar também, com relação a nós mesmos, que o que fosse o mais possível semelhante a eles, haveria de ter o destino mais parecido com o da justiça. Mas não visando a isso, mostrar que tais modelos pudessem tornar-se realidade. O que afirmas, disse ele, é verdade. Pensas então que um pintor que tivesse desenhado um modelo de como seria o homem mais belo e tivesse reproduzido tudo suficientemente de acordo com o traçado, seria um tanto menos perfeito porque não soubesse mostrar que semelhante homem fosse também capaz de existir? Por Zeus, não penso, respondeu. E então, também nós podemos afirmar. Não traçamos pela palavra o modelo de uma cidade perfeita? Sem dúvida. Pensas então que em virtude disso falamos com um pouco menos de acerto, se não sabemos demonstrar que é possível construir uma cidade como se anunciava? Certamente não. Então a verdade é essa, disse eu. Mas se é necessário que em atenção a ti eu também me esforce por demonstrar como sobretudo e com relação a que plano a cidade pudesse tornar-se o mais possível realidade, é preciso para semelhante demonstração que novamente concordemos sobre os mesmos pontos? Quais? Será possível que algo se realize tal como se diz? Ou não é natural que a ação atinja menos a verdade que a palavra,
muito embora alguém não pense assim. Mas concordas igualmente comigo ou não? A passagem é um pouco confusa, mas ele está dizendo assim, a palavra atinge mais a verdade do que a ação. Ou seja, quando a gente coloca a palavra em prática, a ação com frequência se mostra aquém da palavra, se mostra aquém do pensamento. E aí o interlocutor concorda. Por isso, então, não me obrigues a demonstrar que aquilo que descrevemos pela palavra, do mesmo modo também deva realizar-se totalmente pela ação. Mas se formos capazes de descobrir que uma cidade poderá ser construída o mais possível aproximada do que dissemos, afirmaremos que está descoberto que essas coisas que pedes podem acontecer, ou não te darás por satisfeito descobrindo isso. Eu, sem dúvida, me daria por satisfeito. Vejam, aqui a gente está mais ou menos na metade da República. Nessa altura, Sócrates diz: não venham exigir de mim que toda essa argumentação seja prática. O que nós estamos fazendo é deliberando sobre como entender a justiça no âmbito da polis, para a partir desse modelo, pensar o que é justiça no âmbito do indivíduo, para que, pensando essa justiça, nós, enquanto indivíduos, nos aproximemos o máximo possível dela. Ou seja, nos tornemos indivíduos tão justos quanto possível. Não pensem que a perfeição do logos corresponda à perfeição da ação prática. Só que, se nós pudermos apontar o meio pelo qual talvez se alcance algo dessa justiça na polis, vamos tentar. E a terceira onda, a meu ver, é precisamente o momento em que Sócrates tenta mostrar a eventual viabilidade desse projeto. E aqui, sem querer fazer nenhum tipo de leitura biográfica, parece ter uma alusão àquilo que Platão, autor do Diálogo, relata na sua famosa Carta 7, a sua aventura lá na Siracusa, tentando, de certa forma, influenciar os rumos da política por meio dos governantes de Siracusa. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas quem tiver interesse, leia lá a Carta 7. Há todo um debate sobre a autenticidade efetiva desse texto, mas se não é de Platão, é certamente alguém que conviveu muito com Platão, que conhece muitos dados da vida de Platão e dos escritos de Platão, e é interessantíssimo enquanto dado para se entender aquilo que Platão faz por meio da sua obra filosófica, e a meu ver especialmente essa passagem aqui da República. A gente está entrando no último trecho do diálogo, do livro 5, que é justamente a terceira onda, tentando responder como tornar qualquer polis uma Calípolis. Então, como empreender isso que eles estão discutindo por meio do Logos numa realidade prática de alguma polis eventualmente histórica. Sócrates diz: irei direto àquilo que comparávamos com a maior onda. Ora, será dito então que, embora simplesmente semelhante a uma onda que explode em gargalhadas, ela haverá de me inundar de ridículo e desprezo. Mas examina o que vou dizer. Fala, disse ele. A menos, disse eu, que os filósofos se tornem reis nas cidades, ou que dos que hoje chamamos reis e soberanos cultivem realmente e por longo tempo a filosofia, e que isto coincida numa mesma pessoa, o poder político e a filosofia. E a menos que as numerosas naturezas dos que hoje caminham separados para uma ou para outra sejam forçosamente excluídas da política, não há, ó amigo Glauco, interrupção dos males para as cidades, nem mesmo para o gênero humano, conforme penso, nem jamais antes disso, essa forma de governo que foi por nós exposta com detalhes pela palavra, florescerá, nem verá a luz do sol. Mas é isso que há tempo desperta em mim receio em dizer, porque via o quanto seria dito contra aquilo que se esperaria. É que é difícil ver que não haveria outra forma de ser feliz, seja no âmbito particular, seja no público. E ele disse: ó Sócrates, acabaste de lançar uma palavra, uma opinião tal que, ao dizê-la,
imagina que muitíssimos homens, e não desprezíveis, imediatamente após ter lançado fora seus mantos, livres deles, apanhando qualquer arma que no momento esteja ao alcance de cada um, correrão com todas as suas forças contra ti para operar coisas estranhas. Se não os repelires, fundamentando teu ponto de vista, e não escapares, serás realmente castigado por te ridicularizarem. Então aqui, a meu ver, Sócrates diz: a única forma de empreender uma polis tal como nós estamos apresentando por meio do Logos na prática é caso um filósofo ascenda ao posto de rei ou caso um rei passe a se dedicar à filosofia. Isso vai ser defendido com mais cuidado no livro 6, inclusive pela famosa imagem da nau do Estado, é um navio do Estado, é uma questão do responsável por comandar esse navio, mas a forma como Sócrates, aqui no final do livro 5, vai encaminhar essa discussão é muito interessante, porque ele vai recorrer à noção de amor, filia. E para isso, ele está pensando, obviamente, na etimologia da palavra filosofia e no que é uma noção de estado gerido por aquele que sabe. Então, esse é um projeto utópico, que volta e meia a gente inclusive ouve mencionado por aí, que é a ideia de que os políticos deveriam passar por algum tipo de prova, uma espécie de concurso público, em que eles demonstrassem conhecimento. E aí o Estado como uma empresa a ser administrada por aqueles que sabem mais. Acho que é um pouco algo dessa natureza que está em vista aqui para o Sócrates, quando ele defende que o filósofo, enquanto aquele que ama aprender, é o mais habilitado a desempenhar uma função pública de governo, porque é justamente aquele que tem mais habilidade no trato com decisões práticas. Para isso ele vai voltar para a definição de injustiça, a fim de, por meio de um espelhamento, ele projetar o que ele quer defender. Ele diz aí: não é necessário que a injustiça seja uma espécie de desacordo dessas três partes, uma ocupação em muitas atividades, uma ingerência nos interesses dos outros, uma sublevação de uma parte contra a totalidade da alma, a fim de comandar nela sem que isso seja de sua competência, enquanto pelo contrário sua condição é tal que por natureza lhe convém submeter-se à classe que realmente tem o comando? Diremos, penso eu, que coisas como essas, e também a desordem e o desvio dessas três partes, é que são injustiça, intemperança, covardia, ignorância e, numa palavra, todo vício. Vejam, a definição provisória de injustiça é o exato inverso da definição que ele tinha dado de justiça, inclusive com esses vícios replicando o que eram as virtudes cardeais apresentadas antes: a justiça, a temperança, a coragem e a sabedoria. É aqui, então, nessa altura do diálogo, que ele vai dizer que todo amor diz respeito à inteireza do objeto amado. Os exemplos que ele dá são todas as partes do corpo do amado, o erômenos, são amadas por seu erastés. O erastés ama o nariz do erômenos, seja ele um narigão, seja ele um nariz pequeno. Ele ama cada parte da pessoa amada, e nisso o erastés age como faz também quem ama vinhos. Ama todas as partes dos vinhos, ama todas as partes das honras, e assim por diante. Da mesma forma, assim vai o argumento, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, toda a sabedoria. Aí a etimologia da filosofia é justamente filia, né, o amor, o desejo, pela sabedoria, pela sofia. O filósofo é, portanto, aquele que ama aprender qualquer conhecimento e com prazer se encaminha para o aprendizado, mostrando-se insaciável. E aí Glauco alude às pessoas que amam espetáculos e sentem prazer em aprender por meio dessa experiência, perguntando se esses seriam os filósofos. É muito importante, então, entender que Sócrates ali,
por assim dizer, apresenta essa definição provisória da injustiça com o objetivo de falar dos filósofos, enquanto esses que são os que mais se dedicam ao conhecimento, porque literalmente a sofia tinha aparecido antes como uma das virtudes cardeais ao lado da justiça. E o que vai estar no horizonte logo mais é a unidade dessas virtudes. Então, temperança, coragem, sabedoria e justiça fazem parte de um todo que apenas o filósofo, enquanto amante da sabedoria, e aí a etimologia é muito clara, né? Ele pratica a filia da sofia, ele ama a sofia, a sabedoria, ele é o único plenamente apto ao desempenho das 4 virtudes cardeais na polis, portanto, ele é o único apto a fazer com que essa justiça possa se tornar uma efetividade na polis, porque ele fez com que essa justiça antes fosse uma efetividade na própria alma. E a forma como Glauco introduz alguém ali que poderia ser um possível competidor contra esse filósofo, que é então pessoas que gostam de aprender muitas coisas por meio de espetáculos, por meio de frequentar, digamos, novidades. É interessante porque é aí que Sócrates vai introduzir a teoria das ideias para justificar que aqueles que amam espetáculos, aqueles que amam conhecer apenas novidades, eles se fundam em opiniões, enquanto aquele que ama sabedoria, ele se funda em conhecimento seguro. Ele busca conhecer com segurança e não baseado em aparências. Vamos ver esses argumentos, mas eu só gostaria de deixar muito claro que para Sócrates, portanto, amor, filia, e aí a gente pode expandir, né, desejo, vontade, é condição sine qua non para a prática da filosofia, para a prática de buscar o conhecimento. Isso é muito importante, por quê? Porque Sócrates, obviamente, demonstra isso, mas no diálogo, Glauco demonstra isso. Adimanto demonstra isso em pouco menor grau. Até Polemarco demonstra isso. Trasímaco, ao seu modo, demonstra isso. Mas uma figura como Céfalo, não. Lá no início do diálogo, inclusive, Céfalo é muito explícito ao dizer: eu, felizmente, agradeço por ter ficado velho, porque já não sou mais assaltado pelo desejo sexual, que antes me deixava louco. Hoje eu estou mais tranquilo. Tanto é que quando o debate começa a ficar um pouco mais acirrado, ele sai de cena e lega o argumento para seu filho Polemarco. Vamos ver então como aparece aí essa definição de filódoxos por oposição ao filósofos. E Glauco respondeu: tais pessoas, então, até estranhas, terás muitas, as que amam espetáculos. É que semelhantes a elas, a mim pelo menos parecem ser todos amadores de espetáculos, por sentirem prazer em aprender. Os que gostam de ouvir, alguns são por demais estranhos para que os ponhamos entre os filósofos, e os que de bom grado não consentem em ir ouvir discursos ou uma discussão filosófica como essa, mas como se estivessem alugando os ouvidos, correm ao redor dos festivais de Dioniso para escutar todos os coros, sem excetuar os das cidades nem os da aldeia. Então todos esses e outros que são desejosos de aprender essas insignificâncias e os de arte medíocre chamaremos filósofos? De nenhum modo, respondi, mas que são sem dúvida semelhantes a filósofos. Mas os verdadeiros filósofos, perguntou, quais afirmas que são? Aqueles, respondi, que gostam de contemplar a verdade. Definição do filósofo: aquele que gosta de contemplar a verdade, aquele que ama a sabedoria. Aqui, como eu disse, se introduz a teoria das formas. Sócrates diz que belo e feio são dois diversos,
são duas categorias diversas, assim como justo e injusto, bom e mal, afirmando que cada um em si mesmo é um só, ainda que pela participação nas ações e coisas apareçam sob aparências múltiplas. E vejam como, então, esse é um argumento fundamentalmente anti-Heráclito, que com frequência Heráclito chama atenção para o fato de que belo e feio fazem parte de um contínuo, justo e injusto fazem parte de um contínuo, bom e mal e assim por diante, né? A ideia da coincidência dos opostos. Enquanto os amantes de espetáculos desejam o aprendizado dessas múltiplas aparências, apenas os filósofos desejam aprender com o que é em si mesmo, contemplando o belo em vez das obras belas. E aqui se delineia uma crítica profunda à mimese em termos epistemológicos. Aqui se delineia a diferença entre conhecer e apenas opinar, acreditar que se conhece. E a imagem é muito interessante porque é uma imagem heraclitiana. Por isso que eu falei agora há pouco de Heráclito. Porque refutando Heráclito, pretensamente refutando Heráclito, Platão recorre a uma imagem cara ao repertório de Heráclito. Ele diz, Platão, enquanto autor do diálogo, faz Sócrates dizer: então aquele que acredita que há coisas belas, mas não acredita na beleza em si e que é incapaz de acompanhar quem o guie para o conhecimento dela, te parece que ele viva um sonho ou uma realidade? Ora, examina. Sonhar não é isso? Quando alguém, quer dormindo, quer acordado, julga que o que se assemelha a uma coisa não é o que se assemelha a ela, mas é a própria coisa com a qual isto se assemelha? Eu, pelo menos, disse ele, diria que essa pessoa estaria sonhando. Porque ela toma uma coisa que se parece com outra, por aquela outra. Né? Ou seja, ele toma o semelhante por aquilo com que ele se assemelha. E então, o que acredita no contrário disso, que algo em si é belo e que pode contemplá-lo tanto em si quanto nas coisas que participam dele, e que não acredita que as coisas que participam dele sejam o belo em si, nem que este em si mesmo seja as coisas que participam dele, julgas, por outro lado, que este viva uma realidade ou um sonho? Certamente, respondeu, uma realidade. Então, Glauco pressupõe aí, né, um conhecimento da teoria das formas. Ele entende que aquele que não confunde a forma do belo com as suas várias manifestações é o que, de certa forma, demonstra ter um conhecimento efetivo da realidade. Então não diríamos com acerto que o pensamento reflexivo deste, porque sabe, é conhecimento, mas o do outro, porque supõe, é opinião? E aqui está dada essa diferença entre episteme e doxa. Isso vai ser muito desenvolvido no livro 6 da República, mas no final do livro 5 já é introduzida essa ideia de uma ontologia que fundamenta uma epistemologia, assim como o ser, aquilo que é, enseja um conhecimento seguro, enquanto o não ser enseja ignorância, há um ponto intermediário entre ser e não ser que é da ordem da opinião, da doxa. Conhecimento e opinião, nesse sentido, são de naturezas fundamentalmente distintas e têm distintas faculdades. Dynamis, né? São diferentes. O conhecimento é da ordem da clareza, enquanto a opinião é da ordem de uma semi-obscuridade, uma vez que tem parte da escuridão, que é a ignorância, segundo uma hierarquia. Então, a gente tem aquilo que é, da ordem do ser, que enseja um conhecimento seguro. A gente tem aquilo que parece ser, que engendra uma opinião. E o que parece ser está entre ser e não ser. E por fim a gente tem o não ser, que engendra apenas ignorância, escuridão. E Sócrates termina aqui o livro 5 apontando as contradições do que seria uma epistemologia que se quisesse avessa à teoria das ideias. Ele diz: sendo então as coisas assim, manifeste, direi, e me responda o nosso pragmático interlocutor, o qual não acredita no belo em si, nem que qualquer espécie de beleza em si seja sempre igual a si mesma, mas crê que há muitas coisas belas,
ele que é um amador de espetáculos e que de nenhum modo suporta que alguém diga que há o belo uno, a justiça una e assim outras coisas reais. Ó excelente amigo, perguntaremos então, entre essas muitas manifestações de beleza, acaso não há nada que se manifeste feio? Entre as justas, nada que se manifeste injusto? E entre as piedosas, nada que se manifeste impiedoso? Não, respondeu, mas é forçoso que as próprias coisas belas se revelem de certo modo também feias, e quantas outras sobre que perguntas. Ou seja, haverá muitas contradições, coisas que parecem ser belas, mas ao mesmo tempo se revelam feias, coisas que são aparentemente justas, mas a depender se revelam também injustas. E aí ele está refutando aquela proposta de Trasímaco sobre a justiça enquanto a vantagem do mais forte, mas ao mesmo tempo ele parece ter em vista muitos outros possíveis proponentes de visões alternativas de epistemologia. E aqui eu me pergunto, como já fiz antes, essas alusões de Platão contêm críticas à obscuridade do pensamento de Heráclito? Ou talvez ao lusco-fusco dos escritos de Górgias? Segundo Simplício, Platão teve sua teoria das formas contestadas, digamos, contemporaneamente por Antístenes, enquanto Diógenes Laércio afirma que foi Diógenes, o cínico, quem a contestou durante a vida de Platão. E o trecho, então, se encerra com essa definição muito clara entre quem é filódoxo, então amante da opinião, amante da aparência, e quem é filósofo, amante da sabedoria, amante do conhecimento seguro, dizendo: assim os que contemplam a multiplicidade de coisas belas, sem ver o belo em si, e sem ser capazes de acompanhar qualquer outra pessoa que os conduza ao belo, e que contemplam a multiplicidade de coisas justas, mas não o justo em si, e assim tudo mais, diremos que eles têm opinião a respeito de tudo isso, mas que não conhecem nada daquilo sobre que opinam. É forçoso, disse ele. Por outro lado, que dizer dos que contemplam cada coisa em si, as quais são sempre idênticas a si mesmas? Estes não as conhecem, em vez de terem opinião a seu respeito? E assim se delineia a forma como Sócrates vai avançar o que ele entende pelo responsável pela condução dessa polis concebida por meio do Logos, o Philosophos, aquele que ama o conhecimento, aquele que, por meio desse desejo profundo, dedica a sua vida a conhecer e, no final das contas, a contemplar a verdade, o que é da ordem de uma verdadeira conversão de vida, no sentido de deixar-se tomar inteiramente pelo que é uma concepção não apenas de sabedoria, mas também de justiça, temperança e coragem. Aí vai aparecer a unidade dessas virtudes, sobretudo na prática desse que é o Filósofos, desse que é o responsável pelo governo da polis concebida por meio do discurso. Então vejam a importância do amor, da filia, na forma como Sócrates entende a organização não apenas dessa polis, então em termos políticos, mas dessa alma, portanto, em termos éticos. Eu fico por aqui, deixo as referências, peço desculpas por ter passado muito do tempo, mas eu tinha avisado que a exposição seria longa. Muito obrigado e até a próxima.